aí, pessoal. Nesse vídeo a gente vai ver os temas de gestão por competências. Vem comigo, bora! Pessoal, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender quando a gente fala de gestão por competências é que é uma mudança de paradigma, é um novo modelo de gestão de pessoas. Ou seja, antigamente, a gestão de pessoas a gente estava mais focado, digamos assim, no presente, né? Então você precisava de alguém que resolvesse um problema teu específico e você contratava o sujeito. Então, eu preciso de alguém que faça um site para mim. Você vai buscar um cara que tem aqueles conhecimentos, habilidades que te forneçam ali aquele site, ou seja lá que atividade que você precisa que aquele cara faça para você. Tá? O foco com a gestão por competências não é mais só no problema atual, no presente. É você pensar, antes de pensar em gestão por pessoas, você pensar o seguinte, olha, aonde eu quero chegar? Qual é a estratégia da organização? Tá? Ou seja, a estratégia de longo prazo da empresa e os seus desafios futuros. E aí, com esse norte, com esses objetivos estratégicos, com essa visão estratégica, eu vou alinhar os processos de gestão de pessoas a esses objetivos estratégicos, aonde eu quero chegar no longo prazo, tá? Eu vou atrair pessoas que vão me ajudar a construir essa organização no longo prazo, tá? Então, vamos lá. Gestão por competências, então, a gente fazendo uma definição basicona dela, seria um modelo de gestão que, considerando a estratégia como uma bússola, como um norte, né? Ou seja, tendo a estratégia da organização em mente, busca identificar e desenvolver as competências necessárias para que a empresa possa atingir os seus objetivos estratégicos. Ou seja, você fazer o que a gente chama do alinhamento entre a gestão por competências e a estratégia da organização. Belezinha? Vamos lá. Vamos primeiro entender, então, o que seria competência. O que é? Quando a gente fala de competência na administração, o que a gente está falando? A primeira abordagem é a mais cobrada disparado, que é a abordagem americana em concursos. Se vocês já estudaram alguma vez esse tema, vocês muito provavelmente já viram o tal do chá, tá? Que a definição seria que competência é o agrupamento sinérgico, ou seja, que um melhora o outro ali, dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes. Ou seja, basicamente, daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso, mas o que você sabe, né, os seus conhecimentos, o que você sabe fazer e as suas atitudes, ou seja, o que você quer fazer, o que você gosta de fazer e por aí vai, tá? Se você juntar isso tudo, daria competência. E você tem a abordagem francesa que diz que não basta você ter esse chá, que o importante é você ter capacidade de entregar resultado, ou seja, que é você ter esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes aplicado à tua situação de trabalho, aplicado ali às tuas situações complexas do teu ambiente de trabalho, seus desafios e por aí vai. Ou seja, do que importa seria a tua capacidade de entregar, de agregar valor, tá? E você tem o que a gente chama de corrente integradora, que tenta somar as duas coisas, ou seja, você teria esses somatórios de conhecimentos, habilidades e atitudes aplicados ao contexto do trabalho, ou seja, adicionando valor à organização. Tá? Então você teria, voltando aqui, o conceito do chá na abordagem americana, o conceito de entrega na abordagem francesa e a corrente integradora somando isso tudo, o chá aplicado a um ambiente de trabalho, adicionando valor à organização, ao cliente. Então, vamos ver o chá que é. Se você não levar nada desse tema, você leva isso, porque você provavelmente já mata boa parte das questões, tá? Então, bota aqui no teu material aqui um asteriscozinho, pega ali aquele pilô, aquela canetinha, bota amarelinho, vermelhinho, rosinha, do jeito que você quiser, para você não deixar de levar isso para a tua prova, tá? Então, o que seria o chá? O conhecimento, gente, é o principal, né? Você não consegue fazer um trabalho se você não conhece nada sobre ele. Então, se eu virar para você, por exemplo, vamos imaginar um trabalho de um professor.
alguém que esteja dando uma aula, seja num cursinho para concurso ou até numa faculdade. É muito difícil você imaginar um professor que consiga dar uma aula sem saber nada daquela matéria, né? É muito complicado. Ou seja, o conhecimento seria aquela primeira perna básica do negócio. É o que ele sabe, aquelas informações, conceitos, dados, que ele armazenou ali na vida toda e que ele pode usar no seu trabalho. Então, a gente levando para um exemplo, como eu falei, de um professor, seria o cara saber aquela matéria. Sem ele saber aquela matéria, por melhor didática que ele tenha, vai ser difícil ele ser um bom professor, concorda? Beleza, até aí tudo bem. Agora, não basta ele saber. Ele tem que ter a habilidade, por exemplo, no caso de um professor, de dar uma boa aula. Ou seja, de você aplicar aquele conhecimento na prática. Você não só saber aquele tema, mas saber aplicar aquilo ali na prática. E, por fim, você tem as atitudes, que aí é você ter a capacidade digamos assim, a gente fala do querer fazer, mas vai além um pouco do querer fazer. Tem mais a ver com você ter ali, por exemplo, um equilíbrio emocional, você ter tranquilidade, você ter resiliência, você ter motivação. Tem mais a ver ali com o teu, digamos assim, com a parte psicológica do sujeito. Ou seja, no caso que a gente tinha falado, o conhecimento seria o professor ter conhecimento da matéria, ele saber dar uma aula e ele ter motivação, tranquilidade, equilíbrio emocional para continuar trabalhando e continuar entregando, continuar fazendo uma boa aula, tá? Então, para resumir muito, seria o saber fazer e o querer fazer, né? Ou seja, como ela lida ali com os sentimentos, com os seus desafios, como ela encara ali os seus problemas, tá? Então, somando isso, você teria o C, o H e o A, e para facilitar, para você lembrar na tua prova, todo mundo fala do chá, né? Do chá. Vamos para uma questãozinha aqui, logo de cara, para a gente ver como isso pode ser cobrado. Competência é, de acordo com a corrente integradora, a combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes expressa pelo desempenho profissional diante de um contexto ou estratégia organizacional. Tá certo, gente? Tá certo. É exatamente essa a definição da corrente integradora, ou seja, o chá aplicado ao problema, ao contexto, à situação. Tá? Então, gabarito, questão certa. Vamos mais uma aqui. O conceito de entrega refere-se ao saber teórico, responsável e reconhecido que agrega valor. Ou seja, não é só o teórico, é o teórico que consegue ser aplicado e gera valor àquela pessoa, àquela empresa, gera valor ao cliente. Belezinha? Belezinha. Então, gabarito, questão certa. Se ele tivesse falado só o saber teórico, estaria errado. Mas como ele falou que está agregando valor, ou seja, ele está sendo aplicado, então, belezinha, gabarito, questão certa. Vamos ver agora as diversas classificações de competência. As bancas adoram essa decoreba, né? Classificação, ter competência assim, assado. Infelizmente, também é um tema importante para a prova. Na vida real, nem tanto, mas para a prova de concurso, as bancas adoram cobrar esse tema. Não tão cobrado quanto o chá, mas também bastante cobrado. Então, vamos lá dar uma olhada em quais são as principais classificações de competência. A primeira é aquela que divide entre humanas, ou às vezes eu já vi também chamando de individuais, ou seja, aquelas competências da pessoa, e a competência organizacional, competência da organização, tá? Ou seja, as humanas seriam ligadas aos indivíduos e as organizacionais à capacidade da empresa, tá? Obviamente, uma se articula com a outra. Então, se eu contrato um monte de gente que tem uma capacidade, por exemplo, de design, eu vou acabar gerando com o tempo uma capacidade organizacional também relacionada a isso, tá? E vice-versa, se eu contrato alguma pessoa que não tem uma competência que é muito
desenvolvida naquela organização, a pessoa acaba aprendendo também aquela competência, acaba pegando, tá? Então, existe uma articulação importante entre o que seria a competência daquela pessoa e a competência das organizações, tá? Das instituições. Belezinha? Vamos que vamos. Outra classificação que é muito importante também, ela faz a diferenciação entre as competências básicas e as essenciais. Esse é um conceito que no inglês, no original, chamado de core competences, que é de um sujeito chamado Prahalad e Hamel. São dois autores e eles falam que as competências essenciais são as que geram diferenciação, são as que geram-nos, digamos assim, vantagem competitiva, diferenciam as empresas dos seus concorrentes, tá? Que são sustentáveis e por aí vai, tá? Então, é um conceito importante, é bastante cobrado das competências essenciais. Lembre sempre, falou de essenciais, nessa principal cobrança está falando de diferenciação aos seus concorrentes. Vamos lá, pessoal. Outra classificação é a que divide as competências em técnicas, que seriam relacionadas àquelas posições que a pessoa faz, né? E as gerenciais. Então, por exemplo, uma competência técnica poderia ser relacionada a executar um trabalho específico, alguém que sabe fazer uma manutenção de uma máquina, ou que sabe desenhar, ou que sabe algo assim específico de uma tarefa, e gerenciais aquelas competências relacionadas a você chefiar, dirigir pessoas, né? Controlar aquelas pessoas e por aí vai. Então, bem diferentes. Outra classificação entre gerais e específicas. Competências gerais que seriam comuns a todos ali naquela organização. E competências específicas relacionadas com setores específicos. Então, por exemplo, você teria aquela área de vendas, você teria as competências, por exemplo, relacionadas a vendas. Então, o pessoal que é da área de vendas, em geral, sabe falar bem, sabe ali articular um argumento ali bem feito, sabe dirimir dúvidas e por aí vai. Se você vai na área de contabilidade financeira, já são outras as competências que ali, em geral, são desenvolvidas e por aí vai. Ou seja, cada setor, por exemplo, setor de produção, vão ter outras competências ali específicas daquele setor, tá? Então, você teria as gerais que seriam comuns a todo mundo e as específicas a cada setor. Outra classificação fala de acordo com a importância, tá? Ou seja, você teria competências emergentes, aquelas que tendem a aumentar de importância, as declinantes, que são aquelas que vão perdendo importância com o tempo, as estáveis, que mantêm sua importância, e as transitórias, que são relevantes em alguns períodos, tá? Então, é bem tranquilo, né? O próprio nome já é meio alto, já vai dizendo o que é, né? Então, emergente é que vai aumentando com o tempo, declinante que vai diminuindo, estáveis que vão se mantendo e transitórias que uma hora é importante, outra não, tá? Vamos lá. A competência do Mills, que é a mais complicada do pessoal pegar, principalmente porque cria confusão com aquela que eu falei há pouco tempo do Prahalad. Ou seja, aqui ele fala de essenciais, mas, na verdade, aquele conceito de essenciais, de gerar diferenciação, para o Mills são as competências distintivas. Então, se aparecer esse conceito no enunciado distintiva, você já se toca de que é a mesma coisa que os essenciais do Prahalad e do Hamel. Eu já estou pensando, imaginando você assim, Renan, pelo amor de Deus, já vem complicação. Infelizmente, gente, eu não tenho como resolver. Muitas vezes a banca cobra e nem cita de quem ela está tirando a cobrança. E os autores muitas vezes não pensam igual, cada um pensa de uma forma, tá? Então fique esperto. Se falar de distintivas, é o conceito de essenciais lá do Prahalad e do Hamel, ou seja, de você, competências que geram diferencial em relação aos seus competidores, vantagens competitivas, é a mesma coisa, tá? E essenciais seriam, ele fala de fundamentais para a sobrevivência, centrais em sua estratégia, não é muito específico. As das unidades de negócio, ou seja, aquelas que são
de cada setor, de cada departamento, as de suporte, que seriam mais aqueles, por exemplo, de área meio, né, como a gente fala, e o que eles chamam de capacidade dinâmica, que tem mais a ver com você ter capacidade de adaptação, tá? Então, beleza, vamos partir para a próxima aqui, mais uma questãozinha. As competências individuais, aqui a gente está falando competências que a gente falou lá, humanas, né? Podem ser corretamente classificadas em gerais, que devem ser desempenhadas por todos os colaboradores, e específicas, que são próprias da natureza e da área de atuação do profissional. É uma das classificações possíveis? Sim. Ou seja, você classificar entre gerais, que é feito por todo mundo, e específicas de cada setor, como a gente falou há pouco tempo atrás. Gabarito, questão certa. Vamos falar agora dos fatores chaves de sucesso. Espera aí. O que é um fator chave de sucesso, gente? São atributos que são importantes para que a instituição seja competitiva, que ela se mantenha vendendo para os seus clientes, ou seja, aqueles fatores que fazem com que os clientes continuem utilizando os serviços da empresa e não os dos seus concorrentes. O importante é que esses fatores sejam percebidos pelos clientes, ou seja, de que as pessoas vejam aquilo ali como algo importante, como algo que faz com que aquele cara continue sendo cliente daquela organização. E por que isso é importante para a gestão por competências? Porque na hora que você identifica esses fatores chaves, ou seja, o que me faz ser visto pelo meu cliente como alguém que merece o dinheirinho dele suado, faz com que a gente consiga identificar quais são as competências que devem ser desenvolvidas para que a gente alcance os objetivos. Ou seja, quando eu sei quais são os meus fatores chaves de sucesso, eu sei o que eu preciso desenvolver para que eu continue mantendo isso, para que eu desenvolva mais isso. Beleza? Então, quando a banca traz fatores-chave de sucesso, o que é o fator-chave de sucesso? É um atributo importante para que aquela organização continue sendo competitiva, continue vendendo para os seus clientes, continue sendo vista pelo seu cliente como legal, importante, que mereça ali ele comprar o produto ou serviço dela. Então, vamos para uma questãozinha. Um dos passos para mapear e avaliar as competências organizacionais é a escolha de fatores-chave de sucesso, que são, então vamos lá, conjunto de políticas que prescrevem regras de funcionamento, nada a ver, atributos específicos aos quais em cada setor a organização tem que atender para permanecer no negócio, agora sim. C, princípios de atuação que influenciam o modus operandi para a concretização do negócio, nem letra D, qualidades identificadas pelos clientes que garantem a possibilidade da organização competir. Aqui até tá parecido, mas mais genérico do que o que seria o nosso gabarito. E letra E, sistemas de natureza tangível. Tangível, gente, é algo que é concreto, que eu consigo tocar, que oferecem possibilidade de investimento financeiro. Tem nada a ver, não é esse o conceito mesmo mais correto da letra B de bola. Vamos lá, outro tema muito importante, que é das etapas da gestão por competência. Esse outro tema não é tão cobrado quanto o chá, mas é muito cobrado, principalmente essa etapa aqui do mapeamento das competências. Pessoal, essa classificação, existem um monte de classificações. Essa classificação é a classificação do Carbone, que é a mais cobrada em concurso, tá? Mas não é uma unanimidade na doutrina, ou seja, pode ser que venha um pouco diferente, mas daqui a pouco a gente explica um pouquinho melhor isso. De acordo com o Carbone, ele fala que existem 4 etapas. A primeira seria a formulação da estratégia da organização, ou seja, engloba aqui a gestão estratégica. A partir do momento que eu tenho os objetivos estratégicos, eu sei onde eu quero chegar, visão de futuro, missão e tal, eu faria o mapeamento das competências, o que eu tenho já, o que eu preciso, ou seja, o que eu tenho e aonde eu preciso chegar em termos de competências, o desenvolvimento e captação dessas competências e a avaliação do processo, ver se isso aí está funcionando. Vamos ver aqui um por um para a gente entender. Então, como eu falei, esse tema não é consenso. Antigamente era mais complicado, a gente dava muito recursos aqui, as bancas cobravam demais.
Botei até a caveirinha aqui pegando fogo, só para você ver que isso aqui tem que ter atenção. Hoje em dia é mais difícil isso cair, porque deu muito recurso. É mais raro o pessoal pedir, qual é a primeira etapa, qual é a segunda etapa. Mas, de qualquer maneira, pode acontecer, e se acontecer, obviamente, é recurso neles, tá? Porque se o cara não citar a fonte, você não tem como adivinhar de quem você tá, de onde o cara tá cobrando. Então, vamos lá. Algumas bancos consideram que a primeira etapa seria o mapeamento ou até a identificação das competências, ou seja, você tem que adivinhar de onde que o cara está tirando. Vamos ver o que é o mapeamento das competências e é o principal tópico que é cobrado quando a gente fala de etapa das competências, tá? O mapeamento, gente, nada mais é do que você identificar o que você já tem em termos de competências e a lacuna, ou seja, o que está faltando você desenvolver. Gaps, esse termo aqui, é um termo em inglês que nada mais é do que um sinônimo de lacuna, uma tradução de lacuna em inglês, e que, obviamente, as bancas adoram cobrar para pegar o cara que não estudou. Então, quando a banca falar o gap de lacuna é isso. O gap de competência, desculpa, é isso. É o que falta. Você tem tantas competências ali. Você precisa desenvolver X mais competências. Essa lacuna, esse tanto aqui, é o que você vai precisar desenvolver, tá? Então, quando a gente fala de mapeamento nada mais é do que ele vê a tua situação atual, aonde você precisa chegar, então você fica aqui, ele te diz o que você precisa construir, o que você precisa desenvolver. Beleza? Vamos lá. Quais são as fases do mapeamento? Você identifica as competências necessárias, que você vai ter ali o planejamento estratégico, a gestão estratégica. Então, o que você precisa atingir para desenvolver em termos de competência para atingir os objetivos? Você vai ver o que você já tem e aí envolve o planejamento. Você gera subsídios para o planejamento do desenvolvimento e captação dessas competências. Então, o que você pode utilizar para mapear as competências de uma organização? Você pode utilizar, por exemplo, questionários, uma série de perguntas ali formatadas de algum modo para você tirar informação, saber o que as pessoas sabem, como é que elas desenvolvem, o que elas têm de habilidades e por aí vai. Análise documental, documentos que tem ali no planejamento e tal, por aí vai. A entrevista, muito utilizado, você conversar com aquelas pessoas. Grupo focal, que nada mais é do que uma entrevista coletiva, você participa ali com várias outras pessoas. E a observação visual, você vai a campo ali e observa as pessoas trabalhando no seu ambiente de trabalho, tá? São os instrumentos ou ferramentas que são utilizados no mapeamento de competências. Captação e desenvolvimento das competências. Pessoal, aqui é outro tema interessante, por quê? Quando você tem ali, por exemplo, vamos imaginar que eu preciso de pessoas que conheçam design gráfico e saibam aplicar isso em sites que sejam responsivos ali a celular e por aí vai. Eu não tenho esse pessoal que saiba fazer isso na minha organização. Então, eu tenho 2 caminhos. Um deles é desenvolver dentro da organização. Ou seja, eu vou pegar aqueles profissionais que eu já tenho e vou mandar os caras fazerem curso, treinamento, pesquisa e por aí vai, até os caras irem aprendendo e desenvolverem isso dentro da organização, tá? Outra alternativa é a captação disso no mercado. Ou seja, eu vou lá contratar alguém. Então, por exemplo, isso pode ser feito de maneira individual, onde você recruta essa pessoa no mercado. Então, estou precisando do profissional com perfil tal, com X, Y, Z competências. Eu vou lá e contrato esses caras. Outra alternativa é no nível organizacional, onde eu, por exemplo, faço uma parceria com uma empresa que já tem essas competências, eu me faço uma joint venture, me junto, tem uma fusão, às vezes até a compra de uma organização que já tem essas competências. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou é da Disney, quando comprou a Pixar. Então, se você gosta de desenho animado, com certeza você já viu vários desenhos que foram feitos pela Pixar, Toy Story, inúmeros outros, Procurando Nemo e tal, que eram
a Pixar desenvolveu uma maneira de fazer desenhos animados através de computação gráfica e tal, que a Disney não estava conseguindo fazer. E aí ela foi e comprou a Pixar. Então ela passou a ter essas competências pela compra da organização, tá? Então, voltando aqui ao que interessa pra gente, a captação é você ir pegar fora da organização, que isso pode ser feito de modo individual, você contratar o indivíduo, ou de modo organizacional, você fazer alguma parceria, algum acordo ali com alguma organização que já tenha essas competências. E, por fim, a avaliação, que é você monitorar o resultado e ver se aquela gestão por competência está funcionando, se você está utilizando as ferramentas corretas, se você está conseguindo realmente desenvolver aquelas competências e por aí vai, tá? Belezinha?